Olá, irmãos, desejo que vocês estejam bem. Nós estamos aqui novamente para a 18ª aula já, do nosso livro. E nesse momento eu quero convidar você a orar comigo para pedirmos a Deus o entendimento da palavra dele e que ele nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada pela tua presença conosco todos os dias, Senhor. Obrigada porque o Senhor, na tua santidade, nos recebe, Senhor. E nós queremos te agradecer e te louvar por isso. Nesse momento eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha nos ensinar, o Senhor venha fazer com que a nossa mente e o nosso coração estejam atentos à tua palavra, Senhor. E nos ajude a praticar com dedicação o que nós vamos ver hoje. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, hoje o credo apostólico é a continuação, Nós já vimos o Pai, o Filho e agora o Espírito Santo. Dessa forma, então, vamos completar, sobre a Trindade Santa, os estudos sobre a Trindade Santa. Creio no Espírito Santo. Aqui no nosso livro, o começo já trata disso. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que habita o povo de Deus e os capacita a viver em comunhão uns com os outros e com Deus Pai e Deus Filho. Sem o Espírito Santo, jamais seríamos capazes de orar ou amar a Deus. O Espírito Santo é às vezes chamado de Espírito de Cristo, Espírito de adoção e Espírito de Deus. Vamos ver os textos. Espírito de Deus e de Cristo. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Romanos 8, 9. Espírito de adoção. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8, 15. E Espírito de Deus, Vocês não sabem que o santuário de Deus... Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Quem é o Espírito Santo? É isso que a gente vai ver hoje. Diferente do que muita gente diz e pensa, a respeito do Espírito Santo, que é uma força, é uma energia, a Bíblia ensina que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Ele sente, pensa, fala, age. E esses são atributos de uma pessoa. Não é uma força não fala, uma força não sente, Uma força não toma decisões. Então, de fato, não é uma força. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. Eu vou colocar aqui em tela vários textos e o destaque que esses textos falam a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo consola, ensina, faz lembrar, fala, toma decisões, pode ser entristecido. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. João 14, 26. O Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Depois, o Espírito Santo toma decisões. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Atos 15, 28. E ele pode ser entristecido. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito guia, intercede, testifica, tem autoridade para impedir planos humanos. Ele guia, Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 14.
Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. O próprio Espírito testemunha, ou seja, testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 16. E tem autoridade para impedir planos humanos. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Isso está em Atos 16, 6. Então, a gente vê que o Espírito Santo não é uma força como muita gente pode achar, né? Pode pensar assim. Bom, na sequência do nosso estudo, a gente vai ver sobre o credo apostólico, que ele fala a respeito do Espírito Santo. E diz o seguinte: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Bom, irmãos, eu entendo que é bastante importante ressaltar dois pontos principais aqui no nosso estudo, né? O primeiro, é a nossa convicção que Deus é triuno. E a segunda, o que significa Igreja Católica. Então, a primeira, a convicção que Deus é triuno, que é de vital importância, né? Que a gente entenda que a Trindade Santa é uma verdade absoluta da fé cristã, né? Há um só Deus, não são três deuses, é um só Deus, que existe em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles concordam em um, em essência e em objetivo. A diferença é a função que cada um exerce. Então, não necessariamente, né, nós temos que entender totalmente Deus. Então, assim, nós temos que crer em Deus. Entender plenamente Deus não está destinado para essa esfera da nossa existência. Aqui nós somos limitados para isso. Então nós temos que crer que, baseados no que a palavra de Deus nos revelou, certo? Nós devemos crer em Deus, no que Ele é. Deus se revelou a nós, senão nós não teríamos conhecimento dele. Tamanha a nossa limitação, nós não poderíamos alcançar o conhecimento de Deus, nenhum deles, nenhuma parte que está revelada a nós saberíamos se Deus não tivesse tomado a iniciativa. Ele se revelou de forma que pudéssemos entender, como vimos nos estudos anteriores. Ele se revelou na criação, na pessoa do Senhor Jesus Cristo encarnado, e como estamos já vendo hoje, pelo Espírito Santo, que habita naqueles que creem, dando entendimento da sua palavra. Podemos e devemos nos aprofundar no conhecimento dele. Nossa fé não deve depender de entendê-lo plenamente, até porque isso não será possível nessa esfera terrena, como eu já falei. Nossa convicção de fé deve estar firmada na revelação da sua palavra, que é a verdade. Ela nos revela sobre quem ele é. Vamos ver os textos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5, 39. E o segundo aspecto que eu disse relevante, importante para considerar aqui nessa nossa lição de hoje, é o que significa a Igreja Católica. A palavra católica, ela significa universal, geral, mundial, ou seja, a igreja que está no mundo todo. O termo apostólica é baseado no fato da doutrina dos apóstolos, Então é uma igreja cristã. Mas nós não podemos cometer o erro de entender, pensar que a gente está falando da Igreja Católica Apostólica Romana. Não é dela que nós estamos falando. E nós não pertencemos a essa igreja. Aqui no livro diz o seguinte: nós somos membros da Igreja de Cristo, constituída de pessoas de todos os tempos e lugares, cuja fé está unicamente em Cristo.
O Brasil é um país predominantemente cristão, né? Está dividido na sua maioria entre católicos e evangélicos. E a diferença que existe entre católicos e evangélicos, eu relatei aqui, resumindo, né, em duas razões, duas diferenças que eu vou mostrar as razões agora. A primeira é uma razão histórica, né? Foi a Reforma Protestante que aconteceu no século XVI. Então, foi proposto uma mudança de doutrinas e práticas que eram vigentes na Igreja Católica na Idade Média, consideradas pelos reformadores contrárias à palavra de Deus. E essas mudanças de doutrinas e práticas foram propostas, mas a Igreja Católica ela manteve a sua posição, não aceitou a reforma, né, protestante. Ela reagiu e iniciou uma contra-reforma. Isso é o que a história relata, né? E nessa de iniciar uma contra-reforma, ela reafirmou as suas posições antigas, né? Ou seja, as suas doutrinas e as suas práticas que ela já fazia, e condenou o protestantismo. Além disso, ela acrescentou livros que, embora fossem conhecidos, não faziam parte das escrituras. Então, assim, livros que não eram inspirados. E as razões teológicas são as seguintes: a Igreja Católica não mudou a sua doutrina, seus dogmas sobre a Reforma. Aliás, desde a Reforma, ela não mudou. Até hoje ela continua com a adoração a imagens, cultos à Virgem Maria, a mediação dos santos, ou seja, não é Jesus o mediador entre Deus e o homem, como a Bíblia relata, e sim vários santos que eles adotaram, né? A doutrina do purgatório, a infalibilidade do Papa, tendo ele como representante de Cristo aqui na Terra, né, aqui nesse mundo. O sacramento, que são 7, e eles creem que através desses sacramentos a salvação é concedida. As boas obras, como mérito, ensinando a participação do homem na salvação. Também permanece o confessar pecados, né? Crendo que o Padre tem poder para perdoar pecados. A transformação dos elementos da ceia em corpo e sangue de Cristo, literais. Então, são um conjunto de doutrinas que a Igreja Católica manteve. Então, estas são razões pelas quais a Igreja Católica nós não fazemos parte dela. Muito bem. Como disse, né, isso foi um resumo das razões, o fato histórico e o fato teológico. E apenas foi isso para pontuar, tá? Eu não estou aqui querendo ofender de jeito nenhum alguém que pode ser um católico, tá? De jeito nenhum isso é a nossa pretensão. A nossa pretensão aqui é de trazer as diferenças, né, entre a Igreja Evangélica e a Igreja Católica, mantendo evidentemente o respeito, certo? Então era para pontuar, de acordo com a palavra de Deus, não são iguais, são igrejas diferentes. A Igreja Católica e a Evangélica são igrejas diferentes. E nós precisamos nos exercitar, irmãos, na sã doutrina. É aqui que nós temos que nos basear, certo? E a sã doutrina, ela deve ser nossa fonte de busca para nós conhecermos o que a Bíblia nos ensina. Porque aí nós vamos aprender a verdade revelada de Deus aqui, né? Não por ouvir falar, mas por conhecer a palavra de Deus. Então, a Igreja do Senhor Jesus Cristo deve ser santa e inculpável. É isso que ela diz, certo? Veja esse versículo. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Efésios 5, 27. Todo cristão deve ter a vontade, o desejo de estudar a palavra de Deus, para conhecer, para saber onde a sua fé está baseada, para aumentar e fortalecer a sua fé. Então devemos ser estudiosos da sã doutrina, né?
para aprender dela, para amar essa palavra e estimá-la, tê-la como algo valoroso. E também estarmos treinados nela. Olha esse versículo. Porque com treinamento na palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, nós vamos discernir erros, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Isso foi Paulo falando para Timóteo, 2 Timóteo 2,15, né? A Bíblia nos diz que é o Espírito Santo que constituiu a igreja do Senhor Jesus. E é Ele que separa, escolhe e capacita os que terão funções, né, de cuidar e conduzir essas pessoas, esses indivíduos que são a igreja, conforme os ensinos das Escrituras. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Atos 20, 28. E o nosso livro diz o seguinte: cientes que o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que dá vida à igreja, essa não deve nunca deixar de buscar encher-se do Espírito, através de oração e leitura de sua palavra. O Efésios 5,18 nos diz: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Efésios 5,18. A igreja deve caminhar no temor do Senhor, enquanto é exortada e confortada pelo Espírito Santo. Atos 9,31 nos mostra isso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então a gente vê que a igreja deve caminhar exatamente assim, no temor do Senhor, sendo exortada, sendo confortada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, né, como nós já vimos no comecinho. Ele, portanto, é Deus. Ele sustenta a igreja ao longo desses 2000 anos. A ele é atribuída a função de nos encher, de nos completar, de nos capacitar a viver em harmonia e em comunhão com o Pai e com os irmãos. É o Espírito Santo que produz isso em nós. Como que nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, que é o Deus Filho encarnado, podemos viver de forma que expresse o agir do Espírito Santo na nossa vida? Veja esse versículo. Portanto, e aí entre parênteses eu coloquei já que, porque esse se não está querendo dizer que existe uma dúvida. Pelo contrário, ele está afirmando, ele está dizendo já que nós temos de Deus o conforto, a consolação, tá? Então, entendendo isso, vamos de novo à leitura aqui. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. É Paulo falando aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1 e 2. Então o apóstolo Paulo aqui está dizendo para nós sermos pessoas, né, que se importe com o outro, pelo valor que o outro tem, não porque ele pode nos dar algum tipo de vantagem, né, ou assim, pelo que ele pode nos oferecer em troca, né? Paulo explica para que nós sejamos o modelo, né, que Jesus Cristo deixou aqui para nós. Que a gente siga o que Cristo deixou, que ele seja a nossa referência. E Cristo olhava para as pessoas com amor e com compaixão. Ele dava atenção às pessoas. Ele não virava as costas, ele não ignorava, certo? Então nós devemos ter o mesmo procedimento. E nesse procedimento, nós vamos deixar que Cristo seja visto através de nós. Paulo está dizendo que uma vez que nós temos Cristo vivo em nós, pertencemos a Ele. Então recebemos pelo Espírito Santo
a capacidade para termos atitudes dignas de quem é de Deus, de quem é de Cristo, para viver de maneira correta. Então isso aqui é bastante importante, né? Eu sei que muitos de vocês sabem disso, acredito que todos saibam disso. Mas é importante de nós estarmos reforçando, porque muitas pessoas podem ter acesso a esse vídeo. Fora que é importante para nós reforçarmos aquilo que nós já sabemos, né? Embora nós já estejamos há algum tempo na caminhada cristã, vale nós revermos esses conceitos, esses princípios aqui. Então o Espírito Santo é que nos dá capacidade para termos atitudes dignas de quem pertence a Cristo e viver de forma correta. E já que, como eu disse lá naquele versículo, já que a condição é verdadeira, isso implica no resultado real. Ou seja, tem que aparecer a comunhão, precisa aparecer a união entre os irmãos, né? Nós devemos ter em comum tudo, não é alguma coisa, é tudo. Eu devo me importar com a sua vida, você com a vida do outro. Nós somos uma família em Cristo, nós somos um corpo. Imagina que a sua mão, a minha mão, não se importe com o meu braço, com o meu pé. Como pode ser isso, né? Então essa comparação de corpo, ela vem muito a calhar aqui, ela faz o serviço de nos fazer entender com bastante clareza isso, né? Então vivam de uma forma consciente, sabendo que sua atitude afeta o corpo todo. Essa consciência é dada a nós pelo Espírito Santo. E é dada a quem busca o Espírito Santo, a quem o deseja, a quem se deixa encher pelo Espírito Santo. Este vai honrar a Deus honrando o seu irmão. Vai nutrir seu coração de afetos e de misericórdias pelos seus irmãos. Afinal, somos todos membros de um corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Nós somos inseridos nele pela fé, né? Então, se algum irmão alimentar problemas de relacionamento um com o outro, como que pode haver o mover, o agir do Espírito Santo em nós? Problemas podem sim aparecer, normal, né? A gente sabe disso. Mas uma coisa é o problema aparecer e ele criar raízes. Eu fiz aqui umas anotações. Se os problemas de relacionamento com o irmão forem persistentes, como que a luz do testemunho cristão poderá brilhar? Ela vai estar comprometida. Nosso papel no corpo precisa ser de cuidar dos irmãos, de animar, de jogar para cima o ânimo, de incentivar, de consolar, de mostrar outras possibilidades, né? De encorajar, de lembrar do ponto de vista de Deus. Deus sempre tem um ponto de vista a respeito da nossa vida, certo? Que Ele está presente e que, se isso é verdade, que nós já temos o Espírito Santo em nós, o amor de Cristo já está derramado no nosso coração e isso é verdade, então isso precisa se transformar em realidade na prática, certo? Esta é a realidade de uma vida que compartilha a vida no poder do Espírito Santo. Este é o sentido de Filipenses 2:1. Até quero voltar lá no versículo, ó, usando agora o já que. Portanto, já que há algum conforto em Cristo, que há alguma consolação de amor, que há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões também existem, completai o meu gozo, diz Paulo, para que vocês sintam o mesmo amor, o mesmo ânimo, uma mesma coisa. Isto, irmãos, é nos convocar à união, à comunhão no corpo, né? Às vezes, como eu falei, pode haver problemas, né? Pode dar uma vontadezinha assim de você tirar limpo algumas situações com irmãos e tal. Mas nós devemos nos lembrar que, embora isso possa acontecer, essa questão de maldade, de querer fazer valer a sua posição, a sua opinião, enfim, que isso não pode virar
uma raiz. Isso não pode ter espaço entre nós, né? A Bíblia nos orienta para que não haja raiz de amargura entre nós. Então isso não pode permanecer. Isso deve ser tratado e resolvido. Precisamos cuidar do tipo de vida que nós compartilhamos com o nosso irmão. Porque se nós não estivermos nos enchendo do Espírito, esse tipo de problema que pode acontecer, e outros, né, como, por exemplo, orgulho, raiva, arrogância, falsidade, sabe aquela coisa assim, né? Você sabe com quem você está falando, né? Isso daí é uma coisa que pode sim minar, acabar com a união que deve haver no corpo. E se acaba com a união, se existe falsidade, existe desconfiança, não existe amor, não existe um conhecimento do outro, da necessidade do outro, do apoio que ele está precisando, do socorro que ele está precisando. Mas se não existir isso, como é que pode haver o testemunho do agir do Espírito Santo no meio de nós? Então é disso que está se tratando, né? Não podemos nos tornar inimigos do próprio corpo. E uma célula não pode destruir a outra. Porque se ela fizer isso, neste corpo tem um câncer. Na igreja não pode ter isso, né? Nós não podemos ser inimigos de nós mesmos. A minha mão não pode ser inimiga dos meus olhos, né? Os meus pés não podem dizer assim, eu não quero mais levar você para lugar nenhum, vou ficar aqui. Então existe uma incoerência, né, nesse tipo de coisa. Isso no corpo não é aceitável. E essa relação é exatamente o que não pode acontecer dentro do corpo de Cristo. Nós somos chamados à união, né, à comunhão. Uma célula não pode destruir a outra. Se isso acontece, a pessoa tem um câncer. Eu achei essa ilustração bastante interessante. E isso não pode acontecer na igreja. Para ter comunhão, precisa haver maturidade espiritual, que é dada pelo Espírito Santo para quem se enche dele. Né? É a ideia, irmãos, de ser com vontade, vontade que transborde, que o Espírito Santo transborde em nós, que ele nos encharque, nos domine, para que a gente consiga ter essa comunhão. Porque relacionamentos são faces, né, da vida da gente, são situações que com certeza dão problema, né? Sempre dão problema. Mas a gente precisa ter isso aqui em vista, que nós precisamos espelhar o Senhor Jesus. Ele olhava para as pessoas com compaixão e com amor. E nós não devemos tirar isso da nossa frente, né, da nossa lembrança. É desse jeito, nos enchendo do Espírito Santo, que vamos estar dando testemunho do poder do Espírito atuando em nós. E vamos também estar representando a semelhança de Cristo na nossa vida. Devemos ter essa atitude também com as pessoas de fora, exatamente para que elas enxerguem Cristo em nós, o seu amor e a sua compaixão. É assim que o Espírito Santo vai reproduzindo Jesus na nossa vida. É por isso também que no final dos cultos é comum, né, nós ouvirmos este versículo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. 2 Coríntios 13, 14. É o Espírito que opera em nós a santificação. É Ele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, como vemos aqui em João 16, 8. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É só quando Ele nos convence que podemos nos arrepender e crer na obra de Cristo para a nossa salvação. Sem Ele não temos como perceber os nossos pecados, muito menos a consequência, né, deles, que é a morte e o juízo de Deus. A Trindade Santa concorda em um objetivo. Ela tem um objetivo, embora a função de cada pessoa da Trindade seja distinta.
Portanto, nós somos dependentes, né, do agir do Espírito Santo, ainda que nós não sintamos nada. O Espírito Santo nos leva a entender primeiro que somos filhos de Deus e nos incomoda mostrando a pureza do Pai em comparação às nossas ações, às nossas atitudes. E nós vamos olhando para o nosso pecado com outros olhos. O pecado cometido começa a ser visto como algo mal, que nos faz mal e que entristece a Deus, chegando ao arrependimento e à confissão e depois ao perdão que Deus nos dá. E esse perdão nos dá paz de espírito e paz com Deus, né? Assim desenvolvemos e mantemos nossa comunhão com o Pai e com seu Filho. E aí nós estamos já enxergando, acho que dá para ver claramente, que o objetivo da Trindade é um só: nos levar à santidade. E nisso está implícito sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Na aula passada eu coloquei isso, inclusive lá no finalzinho, né, para nós ficarmos com isso muito claro na nossa mente. Então nós temos esse desafio, vamos chamar assim, de sermos semelhantes a Cristo. E isso não é algo que nós vamos conquistar com as nossas próprias forças, né? Isso vem do Espírito Santo para nós. Somos dependentes dele nesse sentido também. Outro ponto que o Espírito Santo vai agir em nós, que somos salvos pela fé em Cristo, será na ressurreição. Essa é a única doutrina ensinada na Bíblia que diz da vida após a morte. Do mesmo jeito que ele agiu no corpo morto do Senhor Jesus Cristo, trazendo ele de volta à vida, ele vai fazer isso, ele vai também fazer voltar à vida aqueles que morreram tendo Cristo como seu Senhor e Salvador, aqueles que já estão mortos ou estarão mortos quando ele voltar. Então o Espírito Santo é aquele que vai ressuscitar os mortos em Jesus Cristo, os que morreram, né, em Jesus Cristo, ou seja, aqueles que creram em Jesus, porém morreram. Olha esse versículo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Romanos 8:11. Esse versículo é perfeito, né, irmãos? Para nossa compreensão. Perfeito. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo também dará vida a vocês, seus corpos mortais, por meio dele mesmo, o Espírito Santo, que habita em vocês. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Mais uma forma do agir do Espírito Santo que vemos nesse estudo, né? É que ele deseja produzir em nós vida com resultados eternos. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6:8. Semear, né, é lançar a semente na terra, para que ela germine e dê os frutos correspondentes à semente. São as nossas decisões e escolhas na vida, essas sementes, né? E nós sabemos muito bem que de sementes ruins vão nascer frutos ruins. Destruição, brigas, desunião, falta de amor, descontrole, lares e vidas divididos, insatisfação, competição, desequilíbrio moral, mental, emocional e também moral, né? Busca insaciável por prazer ou felicidade, pecado, tristeza, morte. Se você quer frutos de vida, então você deve buscar sementes de vida. Veja isso.
paz, alegria, amor, compreensão, serenidade, compaixão, amizade, temor e honra a Deus, respeito, santidade, afeição, generosidade, bondade, equilíbrio, tolerância, fidelidade, disposição em servir ao outro. Com certeza vocês já estão percebendo que a gente está falando do fruto do Espírito Santo, né? O Espírito Santo influencia a nossa vontade, opera em nós o querer e o efetuar, planta a fé no nosso coração e faz germinar a obediência a Ele para desenvolvermos nossa salvação e termos convicção de vida eterna. Temos visto como o agir do Espírito Santo em nós gera uma dinâmica de vida com resultados reais, né? Hoje temos a direção do Espírito Santo de Deus nas nossas decisões e escolhas. Isso produz tudo que vimos nesse quadro colorido aí. Tá vendo? Isso é produzido em nós pelo agir do Espírito Santo. Não há como ter esses resultados sem que o Espírito Santo de Deus esteja atuando na pessoa. Por isso é bom a gente olhar para isso com uma atenção redobrada, né? E por isso também que eu falei agora há pouco que, embora seja algo que você já sabe, que eu já sei, é bastante importante nós voltarmos um pouco a nossa memória, a pensar de novo nesses princípios, porque eles são elementares, fundamentais para a nossa vida, né? A direção do Espírito Santo de Deus, que nos ajuda nas decisões e escolhas, ele também produz capacitações para que a gente viva uma vida plena, embora seja aqui, né? O verdadeiro crente tem também a garantia da vida eterna, prometida por Jesus. E nós já podemos nos apropriar dela hoje. Estamos com as chaves da casa nova na nossa mão, só estamos esperando o término da obra, né? E o Senhor para nos levar para a nossa nova casa, o nosso novo lar. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Salmo 16, 11. O Espírito Santo é vida para todos nós. Nele aguardamos a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo e o nosso lar celestial, onde estaremos para sempre com o Senhor. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança no céu, quando experimentaremos a plenitude da vida eternamente. Aqui diz isso. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Efésios 1, 13 e 14. A plenitude do Espírito Santo é o Espírito Santo em ação para nos capacitar a viver por Cristo e para Cristo no mundo. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, é Deus Espírito. Ele é uma pessoa, tem atributos pessoais. Ele me convence do pecado, da justiça e do juízo, me consola, me ensina, faz lembrar do que Jesus falou, guia e santifica a minha vida, me faz dar o seu fruto, me capacita à comunhão com os irmãos e me torna semelhante a Cristo. O Espírito Santo está em mim para acabar com os velhos hábitos, purificar minhas motivações, dirigir minha atenção para novos objetivos, entre os quais o mais importante é o de ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Frase do pastor Billy Graham. Irmãos, eu desejo que o Senhor esteja completando o ensino da palavra dele, fazendo reforçar no nosso coração a nossa dependência do Espírito Santo, a necessidade de nós estarmos nos enchendo dele,
buscando, querendo, desejando que nós sejamos preenchidos por Ele, completados no nosso coração. Porque a nossa limitação é muito grande. Nós não sabemos como fazer. Se o Espírito Santo não nos dirigir, não há capacidade em nós para fazermos nada que pode agradar a Deus. Então a minha oração é que Deus esteja nos revestindo mesmo. Vestindo de novo, né? Revestindo. Para que alcancemos essa qualidade de vida. Como no estudo nós falamos, qualidade que dignifique a Cristo. Então gostaria que a gente orasse agora, pedisse a Deus, que Deus esteja nos dando a graça de desejarmos o Espírito Santo ativo nas nossas vidas, que nós não o entristeçamos com o nosso procedimento ou com a nossa indiferença ao que Ele está nos dizendo, nos ensinando. Vamos orar, irmãos? Eu desejo muito mesmo que Deus esteja nos abençoando como indivíduos particulares, tá? Únicos, mas como corpo na nossa igreja. Senhor Deus, nesse momento nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor nos capacite através do teu Santo Espírito. Que nós estejamos desejosos, Senhor, de nos enchermos da capacitação que Ele nos dá. Que seja o Espírito Santo o nosso recurso, o nosso refúgio, que nós possamos estar sempre em comunhão, Senhor, contigo através dele e com os nossos irmãos, com a nossa igreja. Que nós sejamos no corpo pessoas que edifiquemos uns aos outros, Senhor. E que nós tenhamos isso de uma forma muito alegre, vivamos isso de uma forma plena, em paz, com determinação e com muita vontade, com desejo genuíno em nós. Que o Senhor esteja nos promovendo, Senhor, essa bênção que vai ser para honrar o teu nome, para te glorificar. E assim nós vamos ser semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor realize isso em nós, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada e espero que você tenha uma ótima semana. Desejo que seja muito boa. Quero dar aqui um abraço, mandar um abraço para o nosso irmão Renan, a esposa e seu bebezinho. Que Deus esteja abençoando vocês ricamente, tá? E com certeza a gente já está sentindo falta de você por aqui, viu, Renan? Irmãos, um abraço. Até domingo que vem, se Deus quiser. Tchau.